Fala galera, professor Lucas Nunes na área e hoje a gente vai conversar sobre a margem equatorial. O que essa margem equatorial tende a trazer para a gente de novos concursos, novas oportunidades, e quando isso se aplica à realidade, na minha visão, o quanto de tempo a gente vai aguardar, se isso reflete nos próximos concursos, se isso é breve, se isso é para o futuro, tá? Em que momento você deve investir seu tempo avaliando e considerando a margem equatorial. Vou tirar todas essas dúvidas, tem toda uma construção, fica comigo, são vários pontos que a gente vai analisar juntos, que vão te ajudar muito a entender, e considerar a importância de começar a estudar agora. E não menos importante, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e bora! Eu comecei o vídeo falando sobre o fim da margem equatorial. Foi para te prender a atenção, Muitos de vocês às vezes não sabem o que é margem equatorial, o que isso pode gerar de benefícios. É muito interessante que você entenda. Então nós vamos nesse vídeo destrinchar cada um desses detalhes. Vamos ao primeiro ponto. Primeiro ponto, em que pé estão as explorações? Então existem 5 bacias, são divididas, que vai da bacia Potiguar até a bacia do Foz do Amazonas. Essas 5 bacias, elas estão sendo liberadas pelo IBAMA de maneira gradual, exatamente porque existe uma briga ambiental bastante grande, porque essa exploração pode afetar diretamente a Foz do Amazonas, que a gente sabe, a Amazônia é uma região que é observada pelo mundo todo. Questões de queimadas, questões de preservação, mesmo que outros países não tenham preservado a sua área de mata, o Brasil é visto de maneira diferente, porque a Amazônia é vista como o pulmão do planeta. Então existe um cuidado muito grande do IBAMA em relação à liberação, medidas mitigadoras que protegeriam a Foz no caso de vazamentos. Lembrando que a Petrobras já explorou mais de 5 mil poços sem vazamento de petróleo em nenhum deles. Então a Petrobras é uma referência mundial na exploração e produção com segurança ambiental. E aí já temos hoje sondas que estão perfurando na bacia Potiguar. Então ela é a primeira delas e a tendência é que essa progressão aconteça de maneira mais acelerada. Então para a galera entender como isso funciona, as sondas, diferente das plataformas que precisam ser construídas, muitas dessas sondas estão disponíveis e podem ser contratadas, talvez trazidas de outras regiões. Por que elas podem ser feitas dessa maneira? Porque é um mercado, gente, extremamente capitalista. A subida está me deixando ofegante, aqui é meio alto e o ar está um pouco seco. Vamos lá. E caso a Petrobras tenha interesse nessas sondas e porventura queira pagar mais, contratos podem ser quebrados e sondas sejam deslocadas para cá. Então nós entendemos que existe um interesse muito grande nessa região e que com a liberação do IBAMA isso vai ser acelerado de maneira muito grande, como foi em vizinhos, Guiana Francesa e Suriname, tiveram essa região explorada muito rapidamente e você percebe que existe um interesse internacional. Então quando existe um interesse internacional, existe um deslocamento de outras companhias que vão dividir o risco de algumas áreas, como já acontece no pré-sal, como aconteceu no pré-sal pelo mundo e como vai acontecer na margem equatorial, exatamente porque o mundo já sabe que é uma região de elevada produtividade, que com certeza vai ser muito vantajosa e muito lucrativa. E para que esse crescimento aconteça, outras estruturas precisam de se desenvolver. Então vamos lá. Quando se fala na margem equatorial, a Petrobras precisa ter bases naquela região, a Petrobras precisa ter helipontos naquela região para deslocar as pessoas até as unidades, que hoje de certa maneira é precário, exatamente porque nunca houve exploração naquela região. Muitos terminais vão existir naquela região. Por quê? Porque esse petróleo precisa ser deslocado para algum lugar, ele precisa ser refinado, então muito provavelmente as refinarias próximas sofrerão aditivos para que aumentem sua capacidade, para que consigam produzir uma quantidade maior, refinar uma quantidade maior. Então também vai gerar mais vagas. Então, Lucas, será que vai ter mais vagas em Pojuca? Será que terá mais vagas em Abreu e Lima? Com certeza. Será que a Transpetro vai precisar de gerar alguns novos terminais daquela região? Com certeza, os existentes terão que aumentar para suportar o fluxo da região e gerar o crescimento necessário. Petrobras, o sistema Petrobras, ele precisa se desenvolver de maneira equilibrada para que tudo consiga suprir essa necessidade do aumento de produção. Se você assistiu alguns dos meus vídeos, alguns vídeos anteriores, você sabe que a margem equatorial tem a capacidade de dobrar a produção da Petrobras. Não é só aumentar, gente, dobrar é muita coisa. Dobrar é tornar isso muito maior, muito mais empregados, muito mais oportunidades, muito mais concursos e muito mais desenvolvimento para toda uma nova região norte e nordeste do país. E eu tenho um recado muito importante, a nossa turma 10 será uma turma especial de Black Friday. Ela vai ter o maior desconto da história. Alguns cursos terão descontos de até 48%. Para você ter acesso à turma 10, você precisa clicar no link aqui embaixo e se cadastrar na nossa semana do Sistema Petrobras especial de Black Friday. Então não perde tempo, clica aqui embaixo, se cadastra
para você ser um dos primeiros a ser notificado, porque essa promoção ela tem quantidade de vagas limitada. Então fique esperto. Já sobre a perspectiva de novas vagas, né? A gente já tem algumas notícias falando sobre um volume muito grande de vagas, que naquela interpretação são diretas e indiretas. Então já se falou em 350 mil vagas, diretas e indiretas. E aí, Lucas, o que isso se expressa em concursos públicos? Na minha visão, pelo menos 10% dessas vagas serão vagas diretas, porque a Petrobras precisa de mais planejamento, manutenção, operação, planejamento, administração, todos os cargos envolvidos para que isso possa acontecer. A Petrobras tendo 350 mil novas pessoas envolvidas, você precisa de ter pelo menos pessoas para fiscalizar isso, fazer com que isso aconteça. Se você tem mais funcionários trabalhando para a Petrobras, você precisa de mais liberadores de PT, pessoas para avaliar essas métricas, reuniões de segurança, técnicos de segurança do trabalho, logística aumenta muito. Então vários setores serão afetados e isso geram vagas que, na minha interpretação, serão parecidas com os últimos editais, tá? Então os editais que a gente observou serão muito semelhantes, tá? Em quantidade e também na oferta de vagas. Se houver variações, acredito que cargos novos, mas os cargos que viram nos últimos editais serão repetidos na minha interpretação. É importante a gente analisar o que aconteceu nos países vizinhos, né? A margem equatorial, por nossa sorte, ela é uma região de exploração comum a dois países que estão ao nosso lado, Guiana Francesa e Suriname. E esses dois países apresentaram um desenvolvimento gigantesco, gente. A gente está falando de crescimento de PIB de 50%, um país que não produzia petróleo hoje produz 1,2 milhão de barril, podendo chegar até 1,7 milhão. Então a gente está falando de um país vizinho com uma produção de mais de 50% da produção do nosso país. E a faixa produtiva da margem equatorial é muito maior no Brasil do que na Guiana e no Suriname. Então essa estimativa de dobrar a produção, na minha visão, pelo tamanho dessa faixa, no que a gente pode esperar que tem ali, pode nos surpreender e levar essa produção ainda mais. O Brasil tem capacidade de ser o maior produtor de petróleo do mundo. Já se fala em ser o segundo maior. Pode ser que sim. Para vocês terem noção, né, a Guiana Francesa, nossa vizinha, já terá uma produção per capita superior à Arábia, aos Emirados Árabes. Vocês têm noção do potencial disso, do tamanho dessa descoberta, do significado que isso gera e o desenvolvimento que isso é capaz de transformar. Então, toda aquela região Nordeste, ali, Amapá, Amazonas, todo o Rio Grande do Norte, todos aqueles estados naquela região ali, com certeza serão impactados com comércio, desenvolvimento, novos hotéis, estruturas novas, terminais, refinarias, todo o impacto gerando desenvolvimento imobiliário. Por quê? A Petrobras tem essa capacidade de aumentar e enriquecer tudo que está à sua volta. Se a gente pegar como exemplo Macaé não era nada. Depois que descobriu a Bacia de Campos, teve um elevado crescimento, que é o que vai acontecer naquela região da margem equatorial, tenha certeza disso. Uma nova base, novos empregados, muitos estrangeiros naquela região, isso vai gerar com certeza um desenvolvimento muito expressivo. Outro ponto muito relevante é o interesse político. Hoje o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o responsável pela produção, não o responsável, mas foi talvez o grande incentivador, a grande alavanca para o início da produção no pré-sal. Então a gente tem a foto, pediu o Gabriel colocar, dele com a mãozinha suja de petróleo, exatamente na primeira plataforma que produziu um poço no pré-sal. E a margem equatorial no Brasil, né, já aconteceu em outros países, é um marco gigante, porque é capaz de transformar, de elevar o país para o nível que a gente nunca imaginou. A gente está falando de hoje, o Brasil está entre a 9ª e a 10ª maior economia, e talvez isso levar ali 2, 3 posições só com o petróleo. Tem noção da dimensão disso, o poder que isso tem? Então existe muito interesse envolvido nisso, o que acelera, que gera concursos mais rápidos, liberação de estaleiros, obras e tudo que você que me acompanha está interessado que aconteça quanto antes. Outro ponto muito importante é a questão geopolítica mundial, porque a gente está passando por uma transição, a questão dos BRICS, a questão dos Estados Unidos, a questão do realinhamento político do mundo, e a gente percebe que os commodities estão cada vez mais valorizados. O Brasil é visto como a fazenda do mundo e ele pode ser visto daqui a 10 anos como o poço de petróleo do planeta. Então a gente vai ter, além da questão do agro muito forte, o petróleo ainda mais poderoso. Então a gente tem um futuro muito legal. É importante você entender que os reservatórios de petróleo, eles tendem a cair sua produção com o passar dos anos. E a margem equatorial, por ser nova, não ter sido explorada anteriormente pelo Brasil, nos dá uma sobrevida. Porque a gente está falando, imagina que você tem uma jazida e ela está sendo explorada, ela vai acabando com o passar do tempo, então você tem que utilizar, né, daquilo por um período, naturalmente. E quando a gente trata na margem equatorial, que no vizinho já está sendo explorada há 10 anos, ela vai cair numa curva, né, de redução de produção. E o Brasil tem os próximos 20 anos para produzir de vento em popa e crescer de maneira impressionante. E essa nova ordem mundial, poder negociar isso longe do sistema SWIFT, eu aqui nos Estados Unidos falando sobre o sistema SWIFT, e sim, isso é muito interessante,
vai dar muito mais poder de negociação, a margem de lucro da Petrobras vai aumentar e ela vai trazer um volume de importância ainda maior para a empresa no contexto geopolítico mundial. Tá, e isso aumenta concursos para agora? Vamos lá, gente, vocês me perguntam muito isso, Lucas, mas se só vão produzir nos próximos anos, isso reflete em concursos agora? Você precisa entender como funciona a estrutura da Petrobras. A Petrobras não é como as empresas do LinkedIn, pega pessoas com perfis prontos, com experiências prontas, fazem uma entrevista e contratam. Não, a Petrobras não funciona dessa maneira. Como ela funciona, como ela vai funcionar nos próximos concursos? Ela vai trazer esse empregado, ela considera ele júnior, então ela vai contratar alguém sem experiência ou considera que ele não tem experiência. Se ele tiver, ele vai ser considerado como totalmente inexperiente, vai passar por um curso de formação. Depois, gente, quando ele é deslocado para a sua função, ele vai treinar com uma pessoa, ele vai ser um estagiário. Eu fui estagiário por pelo menos um ano, estava sempre acompanhado de um funcionário mais antigo, exatamente para ter o tempo de aprendizado. Então a Petrobras precisa respeitar essa curva de aprendizagem. Então, gente, ela precisa contratar essa galera hoje para que ele exerça essa função daqui a 2, 3 anos. Não adianta você querer colocar pessoas completamente novas num campo novo, plataformas novas, que precisam de muita experiência. Gente, quanto mais novo um projeto, mais experiência ele demanda. Então é muito mais complexo você pegar e inserir muitas pessoas de uma vez. Então natural que o volume de concursos vai aumentar agora para que posteriormente eles possam fazer essa transição e esse crescimento. Não adianta a Petrobras querer estalar os dedos. Ela sabe que hoje o mercado de petróleo e no futuro vai ser o mercado mais escasso. A gente já está sofrendo com mão de obra, né? Essas empresas estão com dificuldade de contratar e quando isso acontece, historicamente, existem programas relacionados ao governo para treinar essas pessoas rapidamente e a Petrobras precisa fazer a mesma coisa. Precisa contratar mais rapidamente, treinar, dar experiência, fazer essa transição entre carreiras e gerações acontecer para que os novos projetos consigam acontecer com a qualidade que se deve. Então, sim, pode ter certeza, concursos da Transpetro, concursos da Petrobras de nível superior e de nível técnico serão diretamente afetados. E agora, sobre que prova a gente está falando? Qual é a banca que vai realizar esses próximos concursos? Então, a gente teve a Sebrasp por 4 anos, tem um contrato com a Petrobras, num período tampão, onde a gente não tinha um governo que era voltado para o crescimento das estatais. Hoje a gente retornou a Sebrasp, hoje nós retornamos a Sesgan Rio, que é a responsável pelas contratações e os exames que vão acontecer na Petrobras, e ela, na minha visão, vai continuar. Então, muito provavelmente, esse contrato será renovado. A gente tem que entender que essa experiência negativa que aconteceu junto com a Sebrasp não será repetida nem tão cedo. Então, a minha visão é que a Sesgan Rio continue por muitos anos, talvez 4 mais 4, e siga fazendo a maior parte dos editais. Então, você precisa se preparar para uma prova de 5 possibilidades, né? Não é certo e errado, por um nível de aprofundamento um pouco maior. Então é importante que você faça provas anteriores, você comece a entender como essa banca cobra, entenda qual é o modelo de questão. Isso é essencial para que você faça uma boa preparação. A gente está bem perto desse edital, o de superior tudo indica que nos próximos meses será aberto, então ele já vem com vagas visando a margem equatorial e você precisa se ligar para não perder essa oportunidade. Legal dizer também que com esse crescimento muito grande para essa região, muitas dessas pessoas serão deslocadas a morar lá. Então pense que 50% da produção da Petrobras será lá. As maiores oportunidades vão acontecer lá. É natural que onde se produz mais, o interesse e os olhos da empresa estarão com maior direção. Então sim, muitas vagas serão disponibilizadas naquela região e é uma região que se tornará muito rica. Então assim, existem muitas oportunidades e é legal eu dizer para vocês que, por exemplo, tive amigos que se deslocaram para a Bacia de Santos e tiveram valorizações imobiliárias assustadoras, porque foi uma região que cresceu muito além da curva. O petróleo tem essa capacidade. Imagina, gente, o poder de modificar e aumentar o PIB nacional que a Petrobras teve com uma produção muito menor. E agora, com a capacidade de dobrar a produção até mais, como isso vai ser capaz de modificar o PIB, de gerar novos negócios, de valorizar regiões. E você, como funcionário trabalhando em regiões como essa, terá grandes oportunidades de valorização e crescimento do seu patrimônio pessoal. Então, sem sombra de dúvidas, excelente. Fora que região norte e nordeste tem clima excelente, é quente, diferente daqui que minha mão está congelando. Então, assim, tem muitas coisas positivas na região. Então, veja isso com bons olhos, são grandes oportunidades. Se ficaram dúvidas, coisas que vocês querem que eu fale em próximos vídeos, deixa aqui embaixo na descrição, tiro com o maior prazer. Tamo junto, até o próximo vídeo. E eu vou deixar um clipezinho para vocês verem como é que é o Observatório Griffin, que eu tô aqui em Los Angeles, que é incrível, que eu gostaria muito que vocês vissem, que futuramente vocês vão estar aqui depois de passar no concurso. Era tipo um pouco